Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho a presença aqui do Walter Duarte Odará, eu já vou Olá, agradecer imediatamente. Tudo bem, Walter? tudo bem, Beleza? Caio? Obrigado pelo convite, hein? É um prazer recebê-lo aqui. Eu vou pedir para você fazer a sua própria apresentação, para ficar mais natural, né? Se você puder contar Aham. aí para quem estiver nos assistindo, seus interesses de estudo, sua trajetória, assim, brevemente, por favor. Claro, sim. Antes de mais nada, agradecer novamente pelo convite, por estar aqui nesse espaço. A gente está no momento em que a filosofia ela tem sido exigida a fazer esse papel de ampliar os nossos horizontes de pensamento, os nossos horizontes de perspectiva do mundo. Queria agradecer você que está em casa aí, vai estar assistindo esse vídeo também, dar as boas-vindas, saudá-la. Enfim, eu sou Walter Duarte Odará, um estudante de filosofia, um pesquisador. Meu trajeto foi um pouco, digamos assim, heterodoxo, como pessoa preta, principalmente como uma pessoa preta, né, que já estava acostumada a estar em certos ambientes como sendo único, e aí a universidade não foi diferente, mas a busca por isso foi meio que para entender de onde partia esse tipo de comportamento geral, né? E foi muito bom ao mesmo tempo que foi um pouco incômodo, porque dentro de um ambiente onde eu imaginaria e que entenderia um pouco mais sobre esses outros modos de ser, esses outros modos de existir e pensar, eu encontro uma definição de filosofia e uma história da filosofia que se restringiu a um ambiente apenas, né? Um ambiente de pensamento, um ambiente geográfico. E continuei na minha pesquisa insistentemente, foi muito bom porque eu encontrei, aí foi quando eu comecei realmente o meu trabalho de pesquisa, estudando o estoicismo, que é um movimento diaspórico criado por um africano, e aprofundei esses conhecimentos. Primeiro eu comecei estudando do ponto de vista ético, Sêneca, Epiteto, e aí aprofundei um pouco mais na lógica a partir de Epiteto. Criamos um grupo de pesquisa que é bem conhecido entre nós da filosofia antiga, que é o Pórtico de Epiteto, e introduzi a minha pesquisa na área da lógica. Fiz um mestrado em lógica estoica, produzi um livro que inclusive está sendo traduzido para o inglês, tem sido bem cotejado entre os especialistas, mas ainda não me sentia satisfeito. Foi quando eu me dirigi para o doutorado tentando estudar Gorgias, e tive uma espécie de uma crise existencial, digamos assim, né? Acho que isso é bem comum para as pessoas que enfrentam o doutorado. Foi quando eu me deparei com o Renato Nogueira, um grande pensador brasileiro que introduziu o estudo da filosofia africana aqui, né, para nós, para todos nós, inclusive a partir de uma perspectiva mais séria, mais sistemática, e Desculpa coincidiu de... interromper, mas só para falar que quem estiver assistindo, tem um vídeo com o Renato aqui também, né? Para o pessoal Sim, ficar sim. ligado aí no canal. Tá, eu assisti, um bom vídeo, vale a pena, vale a pena. Ele, inclusive, hoje é meu orientador, meu co-orientador. E coincidiu de eu ter esse estudo sobre os povos egípcios antigos, já desde a minha infância, né? Sempre que podia, eu comprava uma revista do Museu Nacional, e aí comecei a estudar esses povos, fiquei bastante curioso, mas eu não tinha espaço para discutir sobre isso. E aí, por uma questão de ironia do destino, não sei, encontrei com o Renato Nogueira, e aí ele me apresentou essa possibilidade de sistematizar esse estudo, e hoje eu estou fazendo um estudo de uma forma mais aprofundada, mais sistematizada, mais particular, no segundo milênio antes da Era Comum, estudando aquele que é considerado o escritor do primeiro livro da humanidade, que é o escriba e filósofo Ptah-hotep. Em resumo, é isso. Tá certo, Walter. Se você puder falar então sobre duas coisas, né, que estão relacionadas e num contexto mais amplo, que é o seguinte: você fala sobre a importância de autores antigos, né, do mundo antigo, mas para além do nosso paradigma helênico ocidental, né? E aí queria que você falasse um pouco mais, então, desse autor que você está estudando agora, e também você disse que o estoicismo nasce de uma tendência afrodiaspórica, né? Também queria que você falasse desses dois autores
para reforçar essa ideia de que também no mundo antigo há uma filosofia não ocidental de muita relevância, né? E por que isso, numa perspectiva contemporânea, também é importante para ser conhecido para além, né, da Grécia, de Atenas e tudo mais. Sim, sim, é bastante importante. Eu fiquei bastante curioso quando eu fiz essa pesquisa, e aí eu estou tomando aqui primeiro uma narrativa cronológica de minha trajetória. Ao estudar o estoicismo, eu, como um estudante voraz, eu busquei estudar um pouco a língua grega e comecei a ver esses textos primordiais, os textos primários, o Diógenes Laércio, por exemplo, e eu me deparei com o fato de Zenão de Cítio, o criador do estoicismo, ser descrito como um homem preto, melancós. Eu estranhei porque eu nunca tinha ouvido isso. Né? Eu tinha ouvido em grego você encontra aquele apresentado como um homem preto, mas as traduções elas minimizam, né? Cor de bronze, bronzeado, ou não mencionam esse fato, não que ele seja por si só relevante, mas a exclusão desse fato foi o que me chamou a atenção. E aí, as pesquisas, a gente se aprofunda um pouco nas pesquisas, não encontra essas fontes, e daí surgiu a minha curiosidade de entender o porquê desse fenômeno. Foi quando eu finalmente encontrei com o Renato e implementei a pesquisa que hoje eu estou finalizando, que a gente descobre que a filosofia ela pode ser entendida pelo menos por dois aspectos. Né? A gente pode encarar ela por duas perspectivas. Uma mais geral, e aí a gente entende ela como amor à sabedoria, e nesse sentido tem a ver com o estatuto humano de ser uma criatura dotada de razão. Não só isso, mas uma criatura que é capaz de utilizar essa razão para diversas atividades, diversas funções em diversas áreas, de diversas naturezas, diversas formas. E aí a gente está lidando aqui com uma atividade que surge da experiência humana nas suas nos seus diversos contextos históricos sociais. E um segundo entendimento da filosofia, que é como uma disciplina técnica. Nesse sentido, ela é um pouco mais restrita, naturalmente. E isso não é um problema, inclusive, porque se entendemos que cada grupo humano, em cada localidade, em cada contexto histórico-social, ele desenvolve um modo sistemático de pensar, não é de se estranhar que isso se distingua de outros povos que têm uma outra experiência de vida. O problema é que nesse modo de entender a filosofia, por conta do colonialismo europeu, do colonialismo ocidental, esse modo particular de pensar, esse modo particular de articular o pensamento, de investigar a natureza, de investigar a si, de investigar o outro, ele foi imposto pela força simbólica e pela força bélica a todos os outros povos, através do colonialismo, através do processo colonial, e disfarçado sob o rótulo de universal. E aí é onde nós temos essa grande surpresa, com certeza muitas das pessoas que vão estar assistindo vão se surpreender, por exemplo, com o fato de eu dizer que o estoicismo ele é fruto de um grupo afrodiaspórico, e aí não à toa, entendendo todo esse sistema colonial, não à toa é uma das correntes filosóficas mais depreciadas no Ocidente, não à toa. E eu, nas minhas pesquisas, no aprofundamento das minhas pesquisas, eu não vou me demorar muito nesse fato, porque eu vou estar publicando essa tese, né, e nessa tese eu apresento a minha pesquisa de maneira bem demorada e específica sobre todo esse processo de que a gente podemos chamar de apagamento, mas tem uma série de outros autores e autoras que dão diversos nomes, como ausência, ou não ser, enfim, o racismo sistemático, racismo epistêmico, né? Existem diversos conceitos de diversos autores que lidam com isso, eu não vou me demorar. Passando, eu começo a descobrir que não só existem outros modos de pensar, como esses modos de pensar eles foram desenvolvidos, inclusive, muito antes da própria formação do povo grego, do povo helênico. Isso foi bastante curioso para mim,
em conversa com minha orientadora e outros pares, a gente tem se surpreendido que muitos deles, às vezes, por conta da semelhança de um ou outro modo de pensar, de um ou outro modo de entender um conceito, eles perguntam, Walter, mas isso é uma pergunta geral. Eu inclusive, ouvi isso em aulas de introdução à filosofia lá na UERJ. Walter, mas isso não é uma filosofia grega só que utilizando outros conceitos? E aí a gente retoma todo esse contexto em que nós hoje, né, no mundo, estamos. Nós fomos apresentados em todas as áreas do conhecimento que a base do entendimento humano ela é helênica. Então, historicamente, a gente vê esse ambiente, esse lugar epistemológico, esse lugar geográfico como berço, como germen, digamos assim. E aí, quando hoje ouvimos uma concepção de um outro povo que notadamente em algum aspecto vai ser semelhante por conta de sermos humanos, né? E aí eu retomo aquele primeiro conceito, aquela primeira noção de filosofia. As pessoas entendem, partem desse conhecimento prévio já estabelecido de berço e padrão e dizem: esse é igual, isso que você está me apresentando é grego, parte daqui, só que com um outro conceito, uma palavra diferente, a palavra requete, por exemplo. Renato tem um grande artigo que fala sobre, apresenta a filosofia, falando sobre a filosofia de Amenemop, e ele apresenta o conceito de filosofia para os povos queméticos, né, os povos egípcios antigos. E o conceito é requete. E aí, mas quer dizer que é igual, só outro nome? E aí é onde eu comecei a notar esse fenômeno, que inclusive é algo que eu lanço aí para os estudantes de lógica, para os estudantes de epistemologia, que tipo de falácia nós estamos aqui lidando. E aí, quando eu digo que tipo de falácia, não é só no sentido moral da coisa, mas no sentido de que mecanismo psicológico nos leva a, em geral, cair nessa armadilha. Entende? Porque se estamos falando de uma cultura que é pelo menos 2 milênios anterior à constituição do pensamento grego, como é que aquilo que é apresentado para nós é tipo grego, só que com um nome diferente? Se tivesse de haver alguma matriz, essa matriz seria desse povo que vem há pelo menos 2.000 anos. Deveria ser tipo africano, o grego seria tipo africano, só que com nomes diferentes. Eu não vejo como nenhuma coisa nem outra. Não podemos desprezar, claro, a influência africana, porque no século III, né, Alexandre ele invade o Egito, ele invade o Kemet e passa um bom tempo lá com Aristóteles, com outros pensadores. Não podemos esquecer também que o próprio Heródoto visita o Kemet, e é óbvio que há influências. Havendo influências, é óbvio também que vai haver semelhança, que vai haver alguma ligação. Não significa que estamos falando dos mesmos conceitos, porque aí é onde a gente parte desse entendimento de que estamos falando de um ser humano que vem da Europa, todo um contexto social, todo um contexto cultural, psicológico, e quando ele se depara com o mundo, quando ele se depara com esse outro modo de pensar, ele tem sua interpretação própria, que é distinta dessa interpretação africana. O mesmo acontece com Zenão de Sítio, que já é um filósofo africano, diaspórico. A gente está falando aqui do século, pelo menos do século III a.C., muito depois de Platão, de Aristóteles, muito depois. E ele se encontra, é descrito nos textos como um homem que foi rico, mas que por alguma razão desconhecida se tornou sem qualquer posse, uma espécie de mendicante mesmo. E ao invés de se desesperar, ele buscou um sebo e foi ler. E se depara com o livro de Sócrates, e aí ele pergunta: onde eu encontro esse cara? E aí são as várias anedotas, né?
E a partir daí, desse encontro com esses diversos filósofos, ele encontrou com megáricos, ele encontrou com cínicos, e ele percebeu que aquele modo de pensar era distinto do que ele estava acostumado a fazer e desenvolveu o estoicismo. Ele estudou lógica, ele estudou ética, ele estudou uma série de outras áreas do conhecimento, e aí a gente já começa a perceber uma certa distinção de um modo de pensar africano, que deixa de ser um modo dicotômico, que escolhe uma coisa ou outra. Inclusive, tem alguns relatos de Diógenes Laércio, falando sobre o momento em que Zenão era educado por um cínico, e esse cínico reprimia ele porque ele ia estudar lógica. E ele disse, você vai continuar me reprimindo, mas eu vou continuar estudando lógica. Já vemos aqui um ser humano que se recusa a estudar apenas um aspecto da realidade, que ele se dispõe a entender a realidade de maneira complexa. Já vemos aí uma pista do que é esse modo de pensar africano. Isso me deixou extremamente curioso, porque não tem nada sobre Zenão. Eu acho que isso não é à toa. Não se encontra nada, a não ser curtíssimos fragmentos. O que sabemos sobre Zenão são relatos de outros autores ou daqueles zenonianos que depois passaram a ser chamados de estoicos. E aí parte da palavra estoa, que era o ambiente onde eles estavam, que é muito interessante agora a gente notar também que esse ambiente eram os pórticos pintados que existiam na Ágora ateniense. E é bom guardar na memória esse fato. Depois vocês vão entender por quê. E daí, de permanecer nesses pórticos, nessas colunatas pintadas, eles passaram a ser chamados pelos outros de estoicos, aqueles que ficam no pórtico, os do pórtico, e daí surgiu o que chamamos hoje de estoicismo. Ok, vamos para Ptah-hotep. Vamos cruzar agora o Mediterrâneo, e aí não só vamos fazer esse deslocamento geográfico, vamos fazer um deslocamento temporal também. Vamos viajar agora mais 2000 anos. Nós encontramos agora o Kemet. Kemet é um dos modos pelos quais o povo africano, do que a gente entende hoje por Egito Antigo, chamava o seu país. Nesse local, existiam aquilo que nós chamamos de templos, mas eu acho que tranquilamente poderíamos usar o termo para entendimento. Nós estamos falando português, né? Nós estamos falando do idioma ocidental, então poderíamos tranquilamente, nesse contexto, chamar de universidades. E essas universidades eram locais construídos ao redor de pórticos. Grandes colunas de pedra, e aí já essas, diferentes das colunas gregas, porque elas tinham pelo menos 100 metros de altura, pelo menos 40 metros de diâmetro. E nesses lugares, nessas selvas, nessas florestas de pedra construída pelos engenheiros, pelos arquitetos africanos, um grupo de pensadores transitava por esses pórticos, estudando sobre a natureza, estudando sobre o mundo, estudando sobre os animais, estudando sobre diversos aspectos da realidade, inclusive estudando sobre os aspectos astrológicos e astronômicos. Ptah-hotep, ele é não sei, eu estou falando demais. Como é que está aqui o ritmo? Como é que... Não, tá ótimo. Eu acho que tá explicando bem. É bom porque você é o primeiro a falar disso, então é muito importante isso aí que você está falando. Pode continuar. Ok, então eu vou continuar, porque como é eu fico preocupado porque é um conteúdo muito novo para todo mundo, né? Seja acadêmico ou não, seja intelectual ou não, esse é um conhecimento muito novo. Inclusive, hoje só temos eu e Catiúcia Ribeiro estudando sobre isso, né? Todos assim seguindo o convite feito por Renato Nogueira, que foi o primeiro a tratar dessa questão desafiadoramente, né? E agora a gente está seguindo aí junto. Agora já existe mais outro grupo de pessoas. Catiúcia tem formado está já orientando uma série de outras pessoas. Eu também estou com um grupo grande de pessoas em formação, enfim. A Tchússia aqui também vai vir ao canal, já combinei com ela, então vocês estão assistindo aí, podem ficar ligados que vai ter mais pessoas para falar desse assunto.
Excelente. Retomando, né? Ptah-hotep, então, surge como uma das figuras mais importantes para o povo africano desse período. E aí, não só nesse período, é importante dizer que nós encontramos papiros de 2, 3 milênios após a morte de Ptah-hotep, e esse personagem ele ainda é falado com reverência. Os textos dele são utilizados como referência no estudo, na alfabetização, na orientação legal, na orientação política, na orientação epistemológica do pensamento africano. Então, nós estamos falando aqui de alguém que pode ser entendido para nós hoje como a base do pensamento africano, como aquele que sistematiza o conhecimento geral construído pelos diversos outros filósofos, que no caso africano eles eram chamados de sesh, ou escribas, e esses escribas, eles produziam seus estudos nesses pórticos imensos, nesses pórticos pintados, que aí a partir de agora todos já ficaram, eu acredito que já consegui fazer a relação dos pórticos e essa relação do pórtico como um ambiente de estudo, um ambiente de reflexão, e aí eu vou fazer essa viagem um pouco mais aproximada. Esses locais eram chamados de peranques, casas da vida. Nessas peranques, o conhecimento das diversas áreas, os estudiosos das diversas áreas se encontravam, dialogavam sobre suas investigações, trocavam experiências e, por fim, escreviam textos. O curioso, e aí já parte do próprio entendimento do africano sobre o que é a construção do conhecimento, de como se vê o conhecimento, é que eles não assinavam esses documentos. Eles entendiam que esses documentos eles eram de propriedade comum à humanidade. Eles eram simplesmente mensageiros daquele conhecimento que estava ali e, ao fazer essa transcrição daquela realidade para o papel, e aí a gente tem que se fazer notar também que estamos falando dos inventores do papel, dos inventores da escrita, não só, né, quer dizer, a gente está falando realmente de inventores nos mais diversos aspectos, nos mais amplos aspectos da realidade. Eles não assinavam, mas há uma coisa curiosa, porque o texto de Ptah-hotep é um dos poucos que tem assinatura. Inclusive, algumas pessoas, principalmente os egiptólogos ocidentais, eles tendem a dizer, tendem a interpretar esse fato como sendo evidente de não existir esse personagem Ptah-hotep. Mas isso é muito controverso, não existe qualquer evidência, não existe qualquer pista ou qualquer outra coisa que possa garantir a veracidade dessa afirmação. Tá sempre é algo discutível, amplamente discutível. Tem algumas pessoas que têm discutido se esse personagem ele era um homem ou uma mulher, mas também isso é algo que não tem tanta sustentação na medida em que a gente encontra que existe um sarcófago, um templo, uma mastaba de Ptah-hotep que retrata ele como um homem. No próprio texto, ele se refere, nos momentos em que há essa referência a ele, notamos ser um homem, alguns símbolos que eu não vou me aprofundar aqui, mas que demonstram tratar-se de um homem. Mas também são aspectos que é uma discussão que é muito mais ocidental do que africana, né? A relação de gênero não tinha essa tensão como a gente conhece aqui na África. Inclusive, é importante aqui eu fazer esse adendo, um dos fatos mais curiosos e uma das primeiras coisas que Heródoto fala quando ele chega à África, e aqui a gente eu já fiz um retorno de mais 2.000 anos, de mais 3.000 anos, porque quando Heródoto chega na África, quando os gregos primeiro pisam na África, já tem aí 4.000 anos de existência de continente africano, né? Vamos perceber aqui que a sociedade que a gente conhece, ela tem 2.000 anos. Então imagine o quanto estava estabelecida essa sociedade de 4.000 anos, né? Somando aí 6.000 anos de história. Quando Heródoto chega, ele se surpreende porque ele encontra mulheres advogadas, ele encontra mulheres no mercado, ele encontra mulheres oradoras, ele encontra mulheres trabalhando na rua, ele encontra homens em casa, e aí isso para ele é muito estranho. E ele relata aqui
tudo é de cabeça para baixo. As mulheres trabalham, as mulheres estão nos ambientes políticos, as mulheres estão na frente das organizações e das interações sociais e os homens ficam em casa. Quer dizer, já dá para notar aí grandes aspectos que distinguem um modo de pensar do outro. Vou dar uma pausa por aqui, ver como é que estamos aí, o que é que você... Não, Walter, eu acho que está excelente. Se você pudesse falar também um assunto que tem tudo a ver com isso, mas para contextualizar aqui no nosso país, né, sobre a Lei 10.639, né, de 2003, que institui o ensino de história e filosofia africana e indígena, né, em todas as instâncias de educação, né? E como que você acha que ensinar a filosofia africana antiga, né, nessa perspectiva que você está trazendo, contribui, enriquece, acrescenta e até pode diminuir o nosso racismo na nossa sociedade, né, na medida em que as pessoas, desde o colégio e até as instituições de ensino superior, tenham maior conhecimento, né, de coisas que você está trazendo aqui para nós, para os ouvintes do canal hoje. Sim. Nós entendemos hoje a nossa atuação, boa pergunta essa. Nós entendemos hoje a nossa atuação diante desse racismo que a gente já reconhece hoje como sistemático na nossa educação. Ele não pode ser visto de maneira de uma perspectiva moral. Entretanto, a omissão diante desse fato, sim, precisa ser vista a partir de uma perspectiva moral, né? Todos nós, e principalmente nós intelectuais, nós professores, médicos e os diversos intelectuais e os diversos profissionais, têm o dever moral de corrigir esse erro do passado. A gente não pode aqui também tentar atribuir, apontar dedos e atribuir culpa a pessoas que estão dentro de um sistema que já veio estabelecido há pelo menos 2000 anos. Porém, a gente tem que imputar essa responsabilidade moral de, a partir de hoje, enquanto agentes dessa sociedade viva e dinâmica, para desconstruir essa estrutura de pensamento segregacionista. Não deve ser surpreendente para nós estarmos diante de povos ainda vivos, de povos ainda atuantes, e não conhecermos sobre esses povos, não falarmos sobre esses povos, não entendermos a importância que esses povos desempenham para a humanidade como a gente entende hoje. E aí a Lei 10.639 já vem como um primeiro passo, eu não diria um primeiro passo, mas um grande passo de um grupo de pessoas, e aí a gente tem que falar aqui do movimento negro em geral, mas não somente, de outras entidades públicas, outras entidades privadas e inclusive indivíduos particulares, pessoas particulares que se engajaram nesse compromisso de moral, de exterminar com esse modo de pensar. Só que um fato curioso é que fazer isso, por conta de estarmos lidando com a própria Constituição, o Wallace Lopes fala muito isso, né? Não sei se ele já foi entrevistado aqui, mas é importante, se for o Ainda caso. não, é uma boa dica, vou Ele tentar. é um cara que ele fala muito bem sobre isso, sobre o impacto psicológico, né, do racismo, da construção do racismo epistêmico sobre o cidadão. E aí, nesse sentido, essa luta contra o racismo não é somente uma luta externa quanto a um comportamento racista, mas é também uma luta interna de um padrão de pensamento que por hábito é racista. Nesse sentido, a Lei 10.639 tenta impor, tenta tirar-nos, a todas nós, da zona de conforto, de seguir o que já está estabelecido. Só que esse hábito é tão forte que mesmo essa lei tendo sido já promulgada em 2003, nós estamos aqui em 2020, pelo menos uns 17 anos só de pacto legal, poucas pessoas, inclusive, conhecem sobre ela. As escolas
ficam à mercê de alguns diretores que, por alguma razão, muitas vezes religiosa, ou não conseguem reconhecer a importância dessa implementação, a riqueza dessa implementação. E os professores ainda lidam com o segundo problema, que é a falta de material didático. Por exemplo, o que eu estou falando, a gente, mesmo sendo algo que Abdias Nascimento já falava na década de 80, a gente já encontra isso no quilombismo, ele tratando das coisas que eu estou tratando na minha tese, é algo que não se encontra em outros lugares. Principalmente no Brasil. No mundo já é algo que você não encontra normalmente. Existe um movimento em Temples, na Universidade da Filadélfia, nos Estados Unidos. Alguns outros pensadores, algumas outras pensadoras particulares estão começando a fazer esse trabalho. O Gobi Ramose, na África do Sul. Alguns, Oyeroke Oyewumi, que é uma filósofa nigeriana, e alguns outros movimentos pontuais para correção disso, porque a gente está falando aqui de um fenômeno que ele é internacional, assim. Eu costumo, né, nessa minha pesquisa, cada conversa que eu falo, que eu tenho com um amigo, com uma amiga, com uma pessoa que está na esquina, com alguém que está num balcão de um estabelecimento, é uma pesquisa de campo. E eu percebo que o modo como a ideia, a concepção de ser do brasileiro, ele se destaca de todo mundo. Então ele entende, a gente ouve coisas muito comuns como o racismo aqui, não dá para falar de racismo de uma maneira geral porque aqui foi diferente de outros lugares. Não dá para falar de experiência de outros povos com racismo porque o racismo aqui é diferente. E aí eles eles se baseiam no mito da democracia racial, eles se baseiam no mito da democracia, em resumo, no mito da democracia racial mesmo. E, nesse sentido, a Lei 10.639 força alguns ambientes, força alguns lugares a sair dessa zona de conforto, né? A gente não entende, eu pelo menos, eu não entendo de um ponto de vista moral essa pessoa que vem me dizendo essa coisa, mas a falta de esforço para fazer isso, sim. E temos essa dificuldade. E aí, qual a importância? Eu vou ao segundo ponto da sua pergunta, né? Foi uma pergunta bastante complexa, que é como nós, professores de filosofia, pesquisadores de filosofia, podemos contribuir ensinando a filosofia africana para minimizar esses efeitos. Se a gente entende que no Ocidente, e aí quando eu falo Ocidente, eu agora já estou falando de uma base educacional brasileira, uma base educacional americana, uma base educacional europeia, inclusive uma base educacional africana, porque se você vai para o continente africano também, você vai encontrar as mesmas coisas que nós encontramos aqui. Se entendermos que, do ponto de vista ocidental, a filosofia é a base da construção de conhecimento, não há outro lugar para solapar esse modo de pensar, senão na própria filosofia. Inclusive, existe uma discussão muito grande acerca de se o que nós fazemos é filosofia, e isso não é à toa. Isso é um posicionamento muito mais político do que técnico. Porque se o problema é só com a palavra filosofia, e aí, nesse sentido, a gente pode ir um pouco mais profundo do ponto de vista epistemológico e entender que quem traz a palavra filosofia é Pitágoras, que é de origem estrangeira e não à toa africana, porque quando nós encontramos os pensadores ocidentais falando sobre isso, eles dizem que a origem é misteriosa. Como assim misteriosa? Ou seja, se mesmo a palavra filosofia é africana, qual o problema de nós estarmos usando esse termo? E por que essa insistência em dizer que o que nós estamos produzindo é um pensamento, é uma literatura de sabedoria? E isso a gente vai encontrar em qualquer livro. Dessa base epistemológica que se inicia no século XV, não vamos pensar aqui, quando a gente vai nos textos originais de Aristóteles, de Platão, nós vemos a reverência desses autores para com os africanos. O próprio o pai da medicina, me fugiu o nome agora. Hipócrates. Hipócrates. O próprio Hipócrates, no início, no preâmbulo do seu texto, ele agradece aos africanos porque ele diz que o conhecimento dele parte dessas pessoas. O próprio Hipócrates foi aluno dessas pessoas. Esse problema começa a surgir no século XVI, com a ideologia
com a ideologia colonial de superioridade de um grupo humano sobre outro, baseado principalmente na religião, mas não só, também na filosofia. Esses dois pilares da filosofia e da religião, e aqui eu não estou falando aleatoriamente, esse é um estudo já feito, inclusive, por Mogobe Ramose, o sul-africano que eu mencionei, solaparam de todas as formas o modo de pensar, o modo de ser, o aspecto simbólico dos povos não europeus para justificar a dominação desses povos. Aí a gente já consegue perceber uma espécie de darwinismo social sendo instaurado, na justificativa de que esse modo de pensar é superior, é um marco no desenvolvimento humano, e não à toa esse momento de separar o conceito de filosofia, esse aspecto grego particular de pensar como um salto da humanidade, é nele que está toda a fonte, todo o germe do que a gente conhece hoje como um racismo. Então, a gente está atacando o racismo na sua base. Quando eu apresento que, em primeiro lugar, esses povos aprenderam na África. Em segundo lugar, todos esses conhecimentos que nós aprendemos que começaram na África, que começaram na Grécia, eles já existiam pelo menos 2000 anos antes, muito bem desenvolvidos em outros ambientes. E aí eu não preciso me restringir à África. Eu posso ir para a Ásia, né, Mesopotâmia. Eu posso falar dos Incas. Eu posso falar dos Astecas. Inclusive, um fato interessante, Cheikh Anta Diop, um dos grandes responsáveis por isso que nós estamos fazendo hoje, ele foi um senegalês multigênio que sistematizou o estudo do pensamento africano, inclusive do ponto de vista físico, e se encontra no cadáver de Ramsés, um dos faraós da civilização africana, fragmentos de tabaco. E tabaco, ele não é... E aqui a gente está falando em pelo menos o primeiro milênio, sabe? Primeiro milênio antes da Era Comum. Tabaco não é natural da África, é da América. Então, já estamos falando aqui de uma relação, de uma relação comercial transatlântica, transoceânica. O cruzamento do oceano já não é uma novidade há pelo menos 2000 anos da viagem para as Américas, que a gente conhece como um marco de pioneirismo. Entende? Encontra-se, inclusive, nesses sítios na África, navios de 40, 100 metros de comprimento e 40, 30 metros de largura, muito bem navegáveis no oceano. Todo esse fato, a importância de nós estarmos falando sobre isso, é justamente para solapar esse véu falacioso, pseudocientífico, de superioridade de um povo em relação a outro, não para dizer que este outro povo é superior, mas para dizer que, por muito tempo, nós temos sido enganados. E nós, quando eu digo nós, de forma geral, nós vivos nessa era. Porque nós estamos aqui simplesmente, quando nós vamos nas bibliotecas, pegar aqueles textos dos nossos mortos que produziram para nós, entendemos esses conhecimentos como verdade, é algo que já foi feito por essas gerações. E quando nós reproduzimos esses conhecimentos, o problema não está aí. Mas, com esse movimento nosso hoje, de buscarmos esses nossos ancestrais mais antigos, de buscarmos esses conhecimentos mais antigos, de apresentarmos a falácia dessa construção que surge desde o século XV até aqui. E diante desse conhecimento, é muito difícil, eu acredito, e aí a gente vai falar de um ponto de vista moral, alguém continuar sustentando esses argumentos. Entendo. Bom, Walter, eu acho que esse vídeo ficou bastante bacana aí para quem se interessa e para aqueles que não têm conhecimento ainda desses assuntos, né? Fica uma introdução também e uma forma de atrair, né? Sim. Leitores aí para um convite, exato, para a filosofia dessa perspectiva que você traz.
que também é uma perspectiva que permite ampliar os horizontes do pensamento antigo e também da compreensão da história do pensamento contemporâneo, né? Sim. Então, para mim foi muito gratificante, agradeço demais sua presença. Eu que agradeço o convite. E deixo você concluir aí com suas últimas palavras, aí pode ficar à vontade para a gente encerrar o papo aqui. Então, eu quero aproveitar para fazer um convite a todas vocês e todos vocês a experimentar esse outro modo de pensar, essa outra perspectiva de ser, essa outra perspectiva de existir, ampliar nossos horizontes de humanidade, porque na base de entender a construção filosófica africana, nós entendemos também a humanidade desse ser, né? Nós hoje, infelizmente, estamos aqui no momento da morte de um garoto de 12 anos, né? Infelizmente, foi alvejado em casa. Isso é algo comum, né? Os nossos corpos, eles são vistos como meros números, né? Não é à toa, e isso é algo muito comum, a gente enfrenta uma segunda pandemia, nós africanos, nós descendentes de africanos enfrentamos a pandemia do Covid, mais a pandemia do racismo. Nós entendemos o racismo como uma pandemia que nos afetou a todos nós, e ele fere tanto a nós africanos, quanto as pessoas não africanas, as pessoas indígenas e as mesmas pessoas que se intitulam brancas. Então, eu faço um convite a vocês a unir-se a nós no combate a esse vírus, no combate a essa pandemia que nós enfrentamos há alguns séculos, há pelo menos 5 séculos, no caso da nossa história. E faço um convite também que você visite a nossa página. Eu tenho um canal, não movimento tanto, Duarte Odará, um canal do YouTube. Eu ponho lá minhas aulas, eu faço uma espécie de prestação de contas à sociedade com o trabalho que eu estou fazendo. Existe também o meu Instagram, @escriba, ao invés do i, é um número 1, com 1, né? @escriba. E sinta-se à vontade para falar comigo também. Tem o meu e-mail, waltermoreira2@gmail.com, waltermoreira2@gmail.com. Vou repetir o Instagram também, @escriba, com um no lugar do i, e Duarte Odará, com um acento no A no final. Vocês vão encontrar o meu canal no YouTube. Tem diversos artigos sobre essas coisas que eu estou falando. Alguns estão por vir, estou finalizando minha pesquisa. Convido vocês a combatermos essa pandemia. Beleza, Walter, o que você falou é muito importante. Acho que esse momento é um momento de reflexão e que as pessoas possam se conscientizar também com essas falas, com a sua especialmente. E as referências que você passou aqui eu vou deixar na descrição do vídeo também, para as pessoas terem acesso mais facilmente. Aí basta clicar aqui embaixo. E fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas. Agradeço a audiência de todos vocês, o carinho, e até a próxima. É isso. Se puderem, fiquem em casa. Se protejam.